Vamos começar aqui a resolução de exercícios. De nada, Evelyn. E à medida que o pessoal vai solicitando a entrada aí, por gentileza, vocês me avisam, tá? Nosso plano, os dois momentos iniciais que antecedem o intervalo, nós possamos então estarmos resolvendo mais alguns exercícios de propriedades coligativas. Após o intervalo, então, acho que vai dar aí umas 8h10, 8h15 o intervalo. Vamos fazer, então, as duas aulas sequenciais, né? Os dois momentos sequenciais. Eu falo cada momento, na verdade, é uma aula do Zoom, né? Com o capítulo de gases. Eu selecionei vários exercícios, não sei se nós vamos dar conta, mas vamos trabalhar. Essa parte inicial aqui, então eu vou trabalhar com uma questão teórica. Exercício 4. Eu vou resolvendo alguns e outros vou deixando vocês pensarem sobre. Então, não é um momento só de eu estar expondo o conteúdo, é um momento de vocês estarem buscando também as respostas no material, tentando resolver, e depois eu entrando, tirando a dúvida, se for o caso, resolvendo o exercício dessa maneira, tá? Eu não quero ficar só resolvendo exercício aqui, não gosto disso, tá? Sobre efeitos ou propriedades coligativas das soluções, assinale o que for correto. Item A. Água e sacarose formam uma solução, beleza? Onde a água é o solvente, a sacarose é o soluto, e um soluto não volátil, cuja pressão máxima de vapor da solução é menor que da água pura. Gente, como é que nós vamos entender as propriedades coligativas? Quanto maior o número de partículas do soluto em solução, menor a pressão de vapor do solvente, maior a temperatura de ebulição e menor a temperatura de congelamento. Essa sequência, então, dos efeitos coligativos. Quanto maior o número de partículas, ou seja, quanto maior a concentração de partículas, íons, moléculas, de soluto naquela solução, tem essa sequência aqui. O inverso também é válido. Então tá, então essa primeira frase, até a vírgula. A água sacarose forma uma solução cuja pressão máxima de vapor é menor que a da água pura. Bom, eu estou vendo aqui que quando eu adiciono um soluto não volátil, o que acontece com a pressão de vapor em relação ao solvente puro diminui. Está certo. Está certo. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, o que é chamado de efeito tonoscópico ou tonoscopia, perfeito, tudo certo. Zero dois. Os pontos de ebulição e de congelamento das soluções podem ser alterados mediante a adição de solutos voláteis, desde que em recipientes hermeticamente fechados. O que é algo hermeticamente fechado? Alguém sabe me dizer o que é hermeticamente fechado? É lacrado, ele não tem incidência externa. Exato. É totalmente lacrado, não tem trocas com o meio externo. Trocas de energia ou troca de matéria. Bom, o solvente volátil pode alterar, sim, a temperatura de ebulição e de congelamento, tá? De um solvente puro. Nós não estudamos isso, não foi o foco do nosso estudo solventes voláteis, mas isso pode acontecer. Agora, desde que em recipientes hermeticamente fechados,
Não há necessidade de ser. Acho que essa frase aqui, essa parte final vai deixar errado. Sim, desde que em recipiente hermeticamente fechado, não precisa necessariamente ser hermeticamente fechado, não. Até a vírgula está certo, mas depois, desde que acaba anulando, tá? 04. O aumento da líquido por meio da adição de um chamado de efeito ebullioscópico não há o que duvidar, porque isso aqui é justamente o conceito de ebullioscopia. 08. O cloreto de sódio, que é um sal de fórmula NaCl, que é um eletrólito com Q igual a 2, o Q para ele é igual a 2, se você não lembra o que é o Q, depois nós vamos ter que relembrar. É um soluto não volátil que, quando adicionado à água, diminui seu ponto de congelamento abaixo de zero, que é chamado efeito crioscópico. Opa, ebullioscopia, está aqui. Acontece o quê? Quando adiciona um soluto não volátil com a temperatura de congelamento do solvente puro, há uma diminuição da temperatura de congelamento. No caso da água, a temperatura de congelamento, quando é pura, é zero. Então, se eu colocar o cloreto de sódio, ela vai congelar abaixo de 0 graus Celsius. E a crioscopia. 16. Soluções moleculares. Quando fala assim em soluções moleculares, geralmente eu falo em não eletrólitos. Soluções moleculares geralmente são consideradas não eletrólitos. Eu falei sempre? Não falei sempre, falei geralmente. Sofrem apenas efeitos crioscópicos, ao passo que soluções iônicas, então nós temos aqui os eletrólitos, estão sujeitas a efeitos tonoscópico e boliométrico? Não, gente, nós não estudamos essa divisão. A crioscopia acontece para um tipo de substância e os outros efeitos coligativos para outro. Isso está errado. Beleza, questão teórica. Foi. Deixa eu só ver se tem mais alguém lá na sala. Gente, leiam esse exercício 6. 5 minutinhos para vocês refletirem sobre. Só a Luan, ninguém mais. Tá. Ninguém mais expôs nenhum, já deu 5 minutos, mais ou menos. Vamos responder então. Alguém quer algum tempinho a mais ou posso ir? Se alguém quer um tempo, se pronuncia aqui no bate-papo, que eu espero mais um pouquinho. Caso contrário, se não se pronunciar, eu toco ficha. Beleza, vamos lá. A adição de um soluto não volátil a um solvente dificulta sua ebulição e seu congelamento. Isso pode ser útil na prática quando, por exemplo, se pretende cozinhar um ovo mais rápido, ou então quando é necessário evitar o congelamento da água do radiador de carros em países muito frios. Considere as duas soluções aquosas de Na. Veja só, da solução A, solução B. Massa de cloreto de sódio na solução A, com o volume de água, de solvente, e massa de soluto do cloreto de sódio na solução B, com a quantidade de solvente.
Para que ele dá essa tabela aqui? Alguém pode me dizer? Por que ele nos fornece essa tabela sobre as duas soluções? O que ele quer fornecer indiretamente? A diferença da solução das duas? Mas o quê? Sim, a diferença da solução não, né? Da concentração. Aqui essa solução aqui, eu vou ter uma concentração de 117 gramas por litro. Enquanto aqui eu vou ter uma concentração de 234 gramas por litro. Não é a melhor forma de avaliar, tá? Mas como o soluto é o mesmo, mais adequado. Porém, A ligação o soluto é o mesmo. Um pouco, você não pode repetir, por favor. Tá. Eu aqui obtive a concentração em gramas por litro. Não é a concentração ideal para fazer a análise, a comparação entre as duas. Mas como aqui eu tenho o mesmo soluto nas duas soluções, não tem problema, então eu vou deixar em gramas por litro mesmo. Então eu tenho que a concentração da solução A é menor que a concentração da solução B. Comparativamente, a solução B, então, vai ter menor pressão de vapor, maior temperatura de ebulição e menor temperatura de congelamento em relação a A. Beleza. Foi uma análise que eu fiz do que a tabela me trouxe. Não sei o que abordava nesses 4 itens, vou agora para eles. A solução B tem pressão de vapor menor que da solução A na mesma temperatura? Bom, o que está falando aqui não é menor pressão de vapor. Então, fechou. Dois. As soluções A e B, então pontos de ebulição menores que o da água pura. Peraí. A e B são soluções. Solução, não importa a solução que for feita ou a concentração que for feita, eu vou estar falando sobre ebulioscopia. E ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição de um solvente quando ele é acrescentado no soluto não volátil. Quer dizer que vai ter aumento da temperatura de ebulição do solvente puro quando ele foi... Falhou de novo? Que parte que falhou? Aí, agora foi. De qualquer maneira, você vai acrescentar solvente, soluto, a temperatura de ebulição vai aumentar em relação ao solvente puro. Então, solução A e B. Apresenta pontos de ebulição menores que da água pura? Não é menor não. É o quê? Maior. Três. Independentemente da quantidade de soluto, as duas soluções apresentam o mesmo ponto de ebulição? Nada disso, acabei de fazer essa análise aqui. Ó. A solução B apresenta maior temperatura de ebulição em relação a A. Então, não tem nada de independentemente. Depende. 4. A solução B entra em ebulição a temperatura mais alta que a solução A? Acabei de falar, né? A temperatura da solução B em relação a A é maior. Fechou. E o senhor Luan acertou. Aonde uma questão dessa pode ficar um pouco mais complexa, tá? E aí peço que vocês anotem isso, façam essa anotação aí no material de vocês, tá? Essa observação. Eu posso estar botando uma tabela dessa, mas uma tabela com quantidade de água de solvente diferente. Aí o bicho pega, aí fica mais difícil analisar. Tá? Então pode ser que eu faça assim. Se isso acontecer, tu tem que primeiro obter a concentração molar deles em mol por litro e depois descobrir o número de partículas. Lembra dos eletrólitos lá atrás? Quando pegavam sal, um ácido, uma base, colocavam em água, gerava íons, e aí pegava estequiometria, tá?
Bom, talvez vocês não lembrem. Hoje nós vamos ainda rever. Então, tomem cuidado com essa informação a mais que eu passei para vocês, tá? Dê uma estudada nessa linha. Já é um alerta. Alguma pergunta aqui, gente? Nessa questão? Não. Então, vamos lá. Olha aí para mim se essa 14 eu já resolvi, gente. Eu não tenho certeza, botei um ponto de interrogação aqui. Não fez. Não fiz, tá bom. Então vamos lá. Análise gráfica. Por de 3 soluções, A, B e C. Tá aí. 3 soluções. Então, é uma solução mais concentrada, outra mais diluída e uma intermediária. Quem tem concentração intermediária aqui já dá para saber, né, gente? Qual dessas 3 curvas aqui representa a solução com concentração intermediária? Vai lá. Me ajudem. Estou esperando a resposta. Exato, a B. Porque um comportamento intermediário aqui no gráfico também é um comportamento intermediário quanto às suas concentrações. Perfeito. Agora, qual dessas 3 soluções, dessas duas, né, A ou C, é a mais concentrada? Como que eu posso fazer essa análise? Lembrando que sempre num gráfico pressão por temperatura, tá? Eu vou ter que fixar uma variável enquanto justamente eu estudo o efeito. A temperatura. Fixo a temperatura. Com isso eu consigo aqui a pressão de vapor. Vou pegar desses dois aqui, né? Dessas duas soluções. Onde aqui eu tenho pressão de vapor de C e aqui a pressão de vapor de A. Para a mesma temperatura, pressão de vapor de A é maior que a pressão de vapor de C. Peraí. Como é que é aquele esquema? Quanto maior a quantidade de partículas de um meio, menor a pressão de vapor, maior temperatura de ebulição, menor temperatura de congelamento. Opa, tá aqui. Quanto maior a quantidade de partículas, menor a pressão de vapor. Quem tem menor pressão de vapor, então aqui tem maior quantidade de partículas, então essa é a solução mais concentrada. Então quer dizer que a concentração de A é menor que a Pessoal, respondo aí a colega, porque eu tenho também uma noção do que está acontecendo. Obrigado, Alberto. Obrigado, Luan. Tá, pessoal, vamos lá. Baseado na minha análise lá, que eu fiz a análise do gráfico, agora qual resposta vocês vão definir aqui? Vocês conseguiram entender, né? Resposta A, solução mais diluída está dizendo que é A, solução mais concentrada está dizendo que é C, e a com maior baixamento da pressão de vapor está dizendo que é C.
Luan já colocou A. Vamos esperar mais alguém se pronunciar. Pelo Luan é A. Já temos um voto na A. Um voto na A. O Edson também acho que é A. 2 votos para A. Thiago também é A. A solução mais diluída é que tem a menor concentração. Nós já sabemos que a concentração intermediária... Eu fiz besteira aqui, né, gente? Ninguém fala. Também todo mundo quieto aí não fala nada, né? Isso aqui é C. Nós chegamos à conclusão que a concentração de C é maior que a de A. E aqui B é intermediária. Tem gente querendo entrar ali, Luciano.